Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento da semana do Professor Mão na Massa 2.0, onde eu estou mostrando atalhos e obstáculos para a gente criar aulas mais interessantes do que o próprio recreio. Então, ao longo dessas lives eu tenho falado sobre esses assuntos e também de um dos maiores desafios que temos hoje, né, no professor, que é a questão do isolamento social, que pegou realmente todo mundo, não vou dizer de surpresa, porque hoje já estamos há mais de 120 dias, alguns estimam mais de 150 dias da questão do isolamento, e a ideia aqui é trazer também estratégias para que você seja capaz de se reinventar nesse processo de uma forma otimizada, né? Inclusive, o tema de hoje é como criar aulas incríveis sem precisar se atolar em tecnologia, né? Então, o que aconteceu nessa jornada? O professor já trabalhava muito, né? O trabalho, a jornada de uma pessoa que trabalha em sala de aula já era um trabalho exaustivo. Isso eu estou falando no presencial. O professor, ele precisava criar planos de aula, né? Precisa criar planos de aula, precisa corrigir provas, precisa lidar com várias turmas. Então, é um trabalho altamente exaustivo. Já era exaustivo antes do isolamento. E aí, com a questão do isolamento, tudo fica mais desafiador. Por quê? Esse professor que já tinha que lidar com o seu próprio conteúdo vira quase um digital influencer, né? Porque ele tem que entender sobre edição de vídeo, ele tem que entender sobre plataformas de videoconferência, aplicativos dos mais diversos para você criar jogos, para você criar estruturas. Então, a todo momento vai surgindo mais um monte de demandas e o professor tem que se virar em cinco. Além disso, né, ainda tem que conviver com várias dificuldades, né? Desde a dificuldade de lidar com os pais que também estão tentando entender sobre essa realidade, até a própria dificuldade com os alunos, do engajamento e da interação em sala de aula. Então, hoje a competição, né, vamos dizer assim, pela atenção do aluno, ela é muito maior. Antes eu digo assim, né, antes do isolamento, a gente tinha uma certa facilidade. Por mais que a gente tenha dificuldade de competir com um celular, por exemplo, a gente pode criar regras, né? A gente podia criar regras, falar que era proibido, você ia para advertência, ia para direção, podia coletar aquele celular antes de começar a aula e você tentar manter a atenção dos alunos dessa forma. E hoje o computador é a grande ferramenta que ele precisa para acessar a sua aula. Então, ao mesmo tempo que ele pode estar com você, ele pode ou desligar a câmera ou não desligar a câmera, ele pode estar vendo um desenho, ele pode estar vendo o YouTube, ele pode estar jogando um jogo. Então, assim, a gente tem que se virar em dois, em três, para conseguir, né, a atenção deles. E na verdade, não. Na verdade, não. Você não tem que se virar em dois, em três. Inclusive, é isso que eu vou falar hoje. Porque a gente tem que fugir, né, desse burnout, né, ou seja, dessa quantidade de trabalho imensa que às vezes a gente foi se atolando, né, da necessidade absurda, né, de ter que lidar com essas várias tecnologias e eu acho heróico, assim, é bem interessante. Vamos falar dos pontos bons e dos pontos ruins, né? Como uma pessoa que já trabalha sobre inovação na educação há, vamos dizer assim, né, 6 anos, né? Desde 2014,
eu estudo com muita profundidade a questão da inovação na educação, a gente vive num momento emblemático hoje e de uma forma positiva, né? Porque nunca na história da humanidade, assim, exageros à parte, a gente teve uma necessidade tão grande de se reinventar no âmbito educacional em tão pouco tempo. A escola, ela tem uma mesma estrutura, né? A mesma essência desde o século XIX. A essência da escola é a mesma. Você tem o que ali? Se você digitar no Google escola do século XIX, depois você digita lá, você vai ver o que? Você vai ver um monte de alunos bem enfileiradinhos. Atrás vai ter o quadro negro, né? Então era o quadro negro que tinha na época. E um professor lá na frente. É a mesma cara da escola de hoje. Aí o que que muda? Muda as carteiras, a forma da carteira. Algumas escolas colocam umas lousas digitais. Ao invés de ser caderno, algumas escolas colocam tablets. Mas a essência da escola é a mesma, né? O professor passando um tantão de informação e o aluno absorvendo ali. E é um discurso que eu vejo se repetir por muito tempo. Mas a educação ela sempre teve uma resistência de todas as áreas. A educação talvez foi a que teve mais resistência à inovação. Se você para e pensa nos últimos 200 anos da medicina, né, mudou completamente a forma como a gente se trata, das vacinas, dos métodos cirúrgicos, tudo na forma relacionada à nossa saúde mudou de uma forma brutal, de uma forma extremamente intensa com relação à saúde. Se a gente pensa com relação à tecnologia, vamos falar aí na eletricidade, a eletricidade estava surgindo, os circuitos elétricos estavam surgindo ali no final do século XIX. Né? Você vem eu ia falar sacramentação, nem sei se essa palavra existe, né? Você vem aí realmente a eletricidade norteando, né, as nossas casas. Então, no século XIX, por exemplo, nem sei se no século XIX já existia geladeira, por exemplo, mas se tinha, era um extremo luxo, uma máquina de lavar, um extremo luxo, e hoje são elementos essenciais. Né? Se você falar que vai lavar roupa à mão e que você só vê notícia num jornal de papel, você já é uma pessoa antiquada. E aí depois em 20 anos, nos últimos 20 anos, então a gente, com a revolução da internet, tudo muda. O acesso à informação muda muito, né? A questão de ter isso que a gente tem agora, né? De estar podendo se comunicar. Eu estou podendo me comunicar com pessoas aí do Brasil inteiro. Então, isso vem acontecendo, né? Em várias áreas, mas a educação não mudava. E até aproveitando o gancho que a Luísa acabou de falar, né? Que já existiam pesquisas na educação que precisavam mudar. Se você pega grandes autores da educação, você tem textos assim, extremamente inovadores que já falavam dessa mudança lá em 1900. Então, Maria Montessori, John Dewey, o próprio Paulo Freire, que mais? Muita gente já falava falava dessa situação, né? Mas, de novo, né, existia uma resistência grande. E assim, o que... e aí você fala, então tá, beleza, né? Já existia as pesquisas, existiam as coisas, mas já estava, essa mudança já estava acontecendo, já existiam iniciativas boas, mas nos últimos meses, realmente, vamos dizer assim, os professores foram obrigados, né, a lidar com tecnologia. Eu estava falando com uma professora que foi aluna do meu curso, da turma 2, professora Bianca, do Rio de Janeiro, e ela... apesar de não ter formação em tecnologia, trabalhava com a área de tecnologia na escola dela, né? E ela comentou assim, eu perguntei para ela, né, como é que estava a questão das aulas e tudo mais. Ela, aconteceu uma coisa muito curiosa, né? Porque
dessas questões do isolamento e o fato da escola ter que se reinventar, a escola começou a me olhar de uma forma diferente. Então, assim, antes a tecnologia era muito centralizada nela, mas agora ela acabou sendo um foco da necessidade, né, dos outros professores também precisarem desse recurso, né? Então, assim, ela acabou que falou, cara, eu estou super ocupada, né? Meu WhatsApp não para um minuto, mas também eu me sinto muito valorizada, porque realmente um artifício que fez muita diferença. Então, assim, a vantagem é essa, né? A vantagem é que, pelo bem ou pelo mal, mais pela dor do que pelo amor, o professor está tendo que lidar com tecnologia. E aprender, alguns estão aprendendo a editar vídeos que nunca tinham editado, outros estão lidando com aplicativos que nunca tinham feito, e isso é muito legal, né? E é muito heróico mesmo ver o professor se virando em cinco. Mas por mais que eu ache assim, muito bacana e muito bonito até esse professor se virando em cinco, né? Eu acho que está havendo desperdício de energia. Então, uma coisa que a gente precisa pensar, isso não vale só para a educação, isso não vale só para o professor, isso não vale só para o isolamento social. É uma coisa que a gente tem que ter muito forte com a gente, que é o seguinte, o trabalhar muito não é trabalhar bem, não é trabalhar certo, isso não é diretamente proporcional. Você falar que quem trabalha mais vai ter mais resultado, não é bem assim que acontece. Vou dar um exemplo da engenharia. Você tem os motores de combustão internos, motores de carros e tudo mais. Esses motores, eles têm uma coisa chamada eficiência, né? Então ali, o que é a eficiência? A quantidade de energia que gera ali e qual parte daquela energia realmente gera movimento e gera energia útil. Então, um motor de combustão interna, ele tem em torno ali de, às vezes, de um aproveitamento de 40% a 60%, ou seja, ele usa energia, mas 40% dela é transformada em calor, é transformada em outra coisa que não é o movimento, que é a energia que a gente quer. Então, isso torna ele um pouco mais ineficiente. Quando você pega motores elétricos, você tem uma eficiência de 90%, ou seja, 90% da energia dela é usada em energia útil, seja o movimento, seja aquilo que eu quero fazer. Então, os professores estão trabalhando muito, mas eles não estão sendo eficientes. Às vezes eles estão botando muita energia e estão trazendo pouco resultado. E o que é resultado? O que é resultado? Resultado para o professor é o aluno aprender, né? O aluno engajar na atividade, ele gostar do que ele está fazendo, então aproveitar esse processo. Não necessariamente a educação tem que ser divertida, mas é totalmente possível da educação ser divertida, né? Dela ser um processo interessante, de ser um processo de descoberta. Então, e a tecnologia pode ser usada ao próprio favor. E aí o professor trabalha em um dobro e trabalha em triplo. O que acontece geralmente, que eu estou vendo acontecer com muitos professores? Eles estão tendo, por exemplo, que editar vídeos, né? Gravar videoaulas. Gravar videoaula é difícil, eu sei porque eu trabalho com curso online antes do isolamento social. Então você tem que, além de planejar a aula, você tem que entender sobre o software, né? Qual o software que você está usando. Aí às vezes você apanha, você grava e aí quando você vai começar a gravar a aula, tudo acontece, né? Vai passar o carro do ovo, o vizinho quer furar a parede, a criança começa a chorar, o filho começa a chamar, o pai, a mãe, tudo acontece na hora da videoaula. Então isso tudo demanda tempo e demanda energia, né? E você precisa planejar aquilo, você precisa estruturar essa aula para depois passar para os alunos. Então assim, às vezes o tempo duplica ou triplica. Você dava uma aula às vezes de 50 minutos e ainda depois de um tempão você consegue ali gravar uma aula, às vezes essa aula vai ter meia hora e 20 minutos.
E muitas vezes o que que acontece? Você posta aquela aula e o aluno ignora, às vezes nem vê aquela aula direito. Então, assim, olha lá, como a Gisele está falando, né? Nesse ensino remoto nós somos mais cobrados. Cobrados porque a gente está tentando entender esse processo, né? E eu realmente acho que... Mas você tá, Luan, beleza, mas esse é o que é, né? Estamos sendo cobrados para fazer isso. Tá tudo acontecendo, tá todo mundo tentando entender, os diretores, a Secretaria de Educação, os pais, nós professores, as próprias crianças. Já passou mais tempo, mas ninguém entendeu de fato como é que trabalha nesse processo, né? E como quem já me acompanha aqui sabe que eu tenho um mantra e eu quero que esse mantra internalize em vocês. Por isso eu vou ser bem repetitivo nesse mantra. Você fala assim, Luan, já ouvi você falar isso. Vou ser repetitivo nesse mantra, porque é porque você está ignorando esse mantra, que você está trabalhando mais do que você precisa, você está entregando menos resultado agora nas aulas de isolamento social. O maior erro das aulas agora em isolamento social é levar o mesmo modelo do presencial para o online. É levar toda essa estrutura de aula expositiva para o online. Você dava uma aula de 50 minutos, você está querendo gravar uma aula de 50 minutos. Desculpa te falar isso, mas a aula já era chata no presencial em 50 minutos. Será que não tem como a gente fazer diferente disso? Será que não tem uma outra forma? Será que existe uma forma de a gente gravar menos e ter mais resultado? Por que isso acontece? Que é uma outra coisa que eu vou ser bem repetitivo, mas eu vou ser repetitivo porque a coisa está demorando a mudar, então eu vou ser repetitivo. A maioria das nossas aulas são aulas expositivas, aulas em que nós passamos 70%, 80% do momento falando e o aluno absorvendo tudo aquilo ali. Essa é uma forma ineficiente do aluno aprender, né? Vai ser difícil para ele absorver toda aquela informação. Não é difícil, é porque não absorve. Você aprende, olha só, você aprende muito preparando a sua aula. Talvez você aprendeu mais sobre o conteúdo preparando a aula do que até mesmo no momento da sua graduação. E também já falei várias vezes aqui, né? Isso não é à toa, é uma coisa lá que William Glasser falava, né? O psiquiatra que falava sobre a forma de aprendizado. A melhor forma de aprender alguma coisa é procurar ensinar aquilo. Então é por isso que a gente acaba internalizando todo aquele conteúdo. E é curioso como a gente pensa nisso, a gente percebe isso, mas a gente quer o quê? A gente quer expor para o aluno, fazer um monte de palestra e enfim, você não consegue fazer isso, né? Então, assim, isso dá mais trabalho, né? Dá trabalho fazer isso, porque exatamente, ainda mais agora, porque você planeja a sua aula e edita vídeo, você dá mais trabalho. Os alunos não estão nem aí, né? Os alunos acabam ignorando várias vezes. E, gente, se você sempre se apoia em qualquer recurso, qualquer tipo de recurso, eu sou o cara do maker, do mão na massa, eu adoro mão na massa, mas se você se apoia em apenas um tipo de recurso, não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Não existe a bala de prata salvadora da educação. Não existe, eu vou usar isso aqui vai ser o salvador. Não vai. Não vai. Então, assim, você mesclar e olhar outras estruturas, de preferência, onde os alunos sejam construtores desse conhecimento, melhor ainda. Melhor ainda. Né? Então, assim, se você força uma discussão, a criação de algo, mão na massa, que eu tanto falo aqui, alguma forma deles compartilharem. Então, assim, a ideia... Você sabe qual é a função do professor? O problema é que nós professores nós temos um forte desejo em alimentar os nossos alunos. Nós queremos dar a comida, nós queremos dar a água. E
isso funciona pouco. Sabe qual é a função do professor? Dar fome. A função do professor não é dar comida, é instigar a fome. Luan, você tem que instigar a fome no meu aluno? Você tem que instigar a fome no seu aluno. Ninguém quer comer sem fome. Se você tá com fome, se você passa o dia inteiro sem comer, se tem aquela comida lá na geladeira que nem é a sua favorita, você vai comer e vai parecer que ela é maravilhosa. A gente se alimenta, a gente não se preocupa tanto quando a gente tá com fome, né? A gente não é tão seletivo assim. E a mesma coisa é para o conhecimento. Professor, não precisa, né? Se você quer que seu aluno se empenhe, você tem que dar fome para ele. Ele tem que querer muito, falar, cara, eu quero muito esse conhecimento. E por que eu quero esse conhecimento? É aí que você entra. Você tem que instigar esse aluno a... Por que eu quero? Por que eu quero aprender sobre essa ferramenta de matemática? Por que eu quero aprender essa ferramenta de física? Por que eu quero compreender melhor sobre geografia, sobre história? O que isso vai servir na minha vida? O que isso vai modificar na minha vida? Eu falei na live de sábado, né? Ninguém gosta de fazer abdominal. Ninguém gosta. Ninguém acorda, eu queria fazer abdominal. As pessoas gostam da transformação que vem do abdominal. Abdominal dói. Abdominal é incômodo. Mas se você fala assim, não, você vai ter a barriga de tanquinho, ou se você não se importa com a barriga de tanquinho, você vai ter mais saúde. Você quer a transformação. Então, o que você vai trazer daquele aluno de resultado? Mostrar para ele, cara, o que você vai ter de resultado depois que você vai fazer aí? Então, isso é dar fome. Para dar fome, você não precisa de 50 minutos para deixar as pessoas com fome. Você precisa só instigar. Precisa só plantar a semente. Né? Como a Silvana tá falando aqui, né? Levar o aluno a pesquisar. Gente, a maioria de nós aqui manda muito mal gravando. Eu não tô falando isso pra ofender nem nada, é porque a gente tá começando, né? Muitos de nós estão começando. Eu sei que quando eu comecei a gravar, cara, tinha muita vergonha nos meus vídeos. Eu já gravo há uns 6 anos, né? Agora que eu tô mais ou menos pegando um ritmo. Então, assim, normal, qualquer coisa que a gente começa mal e tudo bem. Mas provavelmente já tem tanto conteúdo do que a gente quer falar na internet, com pessoas falando melhor que a gente. E aí o que a gente pode fazer, que talvez é um esforço inteligente? É instigar o aluno a esse conhecimento, talvez a esse conhecimento do que você precisa passar e que já está lá. E eu sei que isso, vamos dizer assim, é um pouco até polêmico. Por quê? Porque isso pode dar uma sensação de que esse professor está de picaretagem. Aí é mole. O cara vai, passa um monte de link de YouTube e aí ele não está trabalhando sério, né? Porque as pessoas gostam de medir o trabalho em hora, né? Mas não necessariamente, né? A gente mede o trabalho em resultado, não medir em hora. Mas qual é a função do professor então? Então será que ele podia ficar passando um monte de link, não sei o quê? Qual seria o trabalho dele? O trabalho dele é dar fome, é instigar, é conduzir. É o tal do professor mediador, né? Compartilhei um dia aqui, eu vi um feedback de uma aluna, o que ela aspirava a ser na educação. E ela falava assim, eu quero ser uma mediadora de sonhos. E eu acho que se você pode escolher uma missão como educador, é ser um mediador de sonhos. Uma mediadora de sonhos também. Mas você dificilmente vai mediar sonhos se você quer passar todas as coisas do mesmo jeito para todos os alunos. Dificilmente. Você tem que jogar a pergunta, alguma pergunta,
E aí o aluno corre atrás, aí ele vai empacar, ele vai travar, ele vai falar, pelo amor de Deus, me ajuda. E geralmente, nesse caso, nem é tão bom se você pudesse nem dar a resposta, mas você tenta fazer até com outra pergunta. O que você acha disso? O que você já tentou fazer? Por que você acha que deu errado isso? Por que você acha que deu certo? Você procura primeiro por perguntas. Existe um conceito na química, né, que é o catalisador. O catalisador, na química, você fala das reações químicas, né, quando você junta dois componentes para virar outro componente, né? E você tem uma energia de ativação. Então, para esses elementos se combinarem e reagirem, você precisa de uma energia, chamada energia de ativação. O catalisador é um outro elemento ali que ele faz essa energia ficar menorzinha. Ou seja, ele não precisa de tanta energia para fazer a reação, ele é uma energia pequenininha. E a função do professor é ser catalisador, né? Ou seja, ele fazendo a pergunta certa, o aluno não vai precisar de tanta energia para chegar no caminho final. Senão, não precisava de professor. Senão, você realmente podia colocar todo mundo para assistir YouTube que tem conteúdo infinito lá. Só que hoje, o nosso problema nem é informação. Né? Antigamente, informação era ouro, né? Ter a informação era o diferencial. Hoje, nós temos tanta informação que nós nem sabemos para onde correr. Né? É muito fácil você se afogar. É muito fácil você não saber o que é real do que não é real. Você saber o que é útil do que não é útil. É aí que entra o mediador de sonhos. Ele vai saber direcionar. Ele vai instigar a pergunta correta. Para que aquele aluno, aquela aluna consiga buscar com mais otimização. Então, assim, isso faz a diferença. O professor... hoje eu tô cheio das metáforas. Me segura que hoje eu tô cheio das metáforas. O professor, ele é a bússola. O professor é o GPS. E deixa eu perguntar. O GPS, se eu pego um GPS, eu tô em Brasília. Eu quero chegar em Salvador. O GPS me ajudaria, não ajudaria? Talvez o GPS me ajudaria a pegar um melhor caminho, o caminho que é mais rápido e que tem menos trânsito e tudo mais, né? Beleza. O GPS, é o GPS que me leva a Salvador? É o GPS que me leva a Salvador? Não é o GPS que me leva a Salvador. Quem me leva a Salvador sou eu. É o carro que eu estou usando, é o transporte que eu estou usando. Isso me leva a Salvador. O GPS não leva. Mas será que com o GPS é melhor, não é? Com o GPS eu chego mais rápido. Então, o professor é o GPS, ou seja, o professor não anda pelo aluno. O professor não faz o caminho pelo aluno. O professor dá a rota de onde ele quer chegar, da melhor forma que ele quer chegar. Com o GPS é mais fácil. Mas quem faz o caminho é o aluno. E aí, de novo, volta a toda essa questão de construção do conhecimento. Então, você fazer aula de 50 minutos, você está achando que você é o veículo. Você está achando que você é o carro. Mas você é o GPS. Então, assim, da mesma forma que eu não vou hoje dar respostas prontas, porque cada caso é um caso, eu só vou te instigar com esse questionamento. Como você pode gerar fome no seu aluno, né? Então assim, e é você que vai entender isso. Eu te dei o GPS, te dei os destinos final. Agora você tem que entender isso. A boa notícia que eu tenho, que eu até sei algumas coisas que dá pra fazer, mas eu sei algumas coisas que já não dão certo. E aí isso eu já vou te dar de spoiler. Você querer falar o tempo inteiro. Você querer falar e falar e falar
E depois, pela maior surpresa do universo, você se dá conta: meu Deus, meus alunos não me escutam. Esses alunos não querem nada com nada. E assim, muita gente me pergunta: ah, Luan, mas a minha escola é inflexível, eu tenho que dar o conteúdo, ah, eu tenho que seguir isso daí e tudo mais. E longe de mim, longe de mim questionar a sua escola. Longe de mim fazer você se tornar a rebelde ou rebelde que vai falar que as coisas não estão certas, porque eu sei que isso compromete inclusive o ganha-pão de vocês, o salário de vocês. Mas eu sou muito a favor de ir instigando pelas beiradas. O que é instigar pelas beiradas? Você joga com as regras. Você pode jogar com as regras, não precisa. Você vai dar o conteúdo, às vezes pode até dar aula expositiva mesmo. Mas eu faria um convite, eu faria uma provocação para você, né? Então, se você pudesse, né, dar uma aula, dar um conteúdo, participar instigar um grupo específico de alunos em que eles pudessem trabalhar em algo que é a paixão deles, em algo que não é exatamente sobre um conteúdo, sobre um currículo, mas para resolver um problema real, um problema da escola, um problema da comunidade, uma coisa de verdade mesmo. Então, inclusive, isso é o método que é muito utilizado em feiras de ciências, né? Eu lembro que eu fui numa feira de ciências em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foi uma experiência, para mim, extremamente marcante. Além de eu ouvir histórias, né, de vários alunos que saíram da escola pública, né, muitas vezes escola pública, e pela Feira de Ciências, pesquisando e trabalhando, chegaram à Feira Nacional, né, uma das feiras, a maior feira nacional, que é a Febrace, além de ter sido premiados para participar de feiras internacionais em Londres, nos Estados Unidos, né, tem a Intelweiser, que é talvez, se não a maior, uma das maiores feiras do mundo. E esses alunos fizeram isso. Você fala, cara, como é que um aluno de escola pública, sem tanta formação, conseguiu chegar nesses lugares tão longe? Uma das coisas é porque eles estavam usando coisas diferentes do tradicional, né? Estavam preocupados em resolver problemas. Então, nas feiras de ciências, o que eles falam, eles instigam, é resolver problemas. Quando eu estava lá, então, em Mossoró, aí eu estava andando, né, nos stands e vendo um pouco do que os alunos estavam falando. E você tinha os assuntos mais variados. Tem assuntos do que eu gostava muito, tinha uma pancada de Arduino, de robótica. E o mais interessante é que eles davam sentido para isso, né? Então eles falavam assim, montei esse robozinho para ajudar crianças autistas, porque as crianças autistas, elas focam de tal jeito, e tal. E eles fundamentavam como aquele robô ajudava crianças autistas, eles tinham pesquisado sobre isso, né? Qual o resultado, tinha uma criança autista lá e tudo mais. Eles tinham, não lá, né? Mas eles tinham lá no processo deles e tal, e começaram a catalogar, fazendo perguntas. Simplesmente isso, fazendo perguntas e buscando respostas. Mas também você tinha várias outras coisas. Tinha um outro grupo que estava estudando sobre a questão da depressão na escola. Né? Tipo assim, quais são as pessoas? Será que as pessoas estão deprimidas, não estão deprimidas? Por que elas estão deprimidas e tudo mais? Tiveram uma parceria com um psicólogo na cidade, era uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. E que muitas vezes a gente iria passar batido esse assunto. E depois de um tempo conversando com um grupo, o aluno, né, um dos alunos responsáveis pelo grupo, ele confessou, né, eu perguntei, de onde veio a ideia? Ele, não, porque eu estava me sentindo depressivo. E olha só que interessante, ele estava se sentindo depressivo e ele quis entender sobre isso, né? Como a Jéssica falou, né, ainda totalmente ligado a essa questão do Setembro Amarelo, né? Ele quis entender sobre isso. E quando ele entendeu, ele descobriu que vários alunos também estavam com o mesmo problema. E um problema sério, como de depressão, que muitas vezes é um problema silencioso, não é um problema que grita nem nada, passa despercebido, calado. E ele começou a estudar sobre isso e tentar resolver isso. Uma outra menina, ela gostava muito de sociologia. E a pergunta que ela quis responder é: o que um sociólogo faz além de dar aula? E ela começou a pesquisar sobre isso.
foi pesquisar na prefeitura, o que ele pode fazer e tudo mais, ela começou a pesquisar sobre isso. Qual é a pergunta? Não sei qual é a pergunta. Mas talvez mais difícil do que achar a resposta é achar a pergunta certa. E cada um tem uma pergunta diferente. Então, assim, para as pessoas que estão se sentindo mais engessadas e que às vezes não pode fazer um conteúdo diferente, faz essa proposta. Não precisa ser todo mundo da escola. Inclusive, é melhor fazer com poucos alunos da escola. Para você testar, você está começando aula, não precisa ser para todo mundo. De entender sobre o que eles querem saber, o que eles querem resolver. Você fala assim, Luan, mas você está me dando mais trabalho? Mais trabalho? Poxa, eu não quero mais trabalho. E tô dando mais trabalho, mas não tô dando mais trabalho. Como assim? Porque é um trabalho que, apesar de ser inovador e diferente, é um trabalho mais prazeroso, né? Que você vai tentando entender aquilo que realmente move o aluno. E muitas vezes na aula tradicional a gente parece... É cansativo. Sabe por que é cansativo? Porque você está remando contra a maré. Você está botando força ali numa mola que está trazendo uma força no sentido contrário. E nesse não, as coisas tendem a fluir mais. Então, apesar de demandar mais tempo, às vezes pode até ser um descanso, né? No sentido de você estar trabalhando em algo novo, de você estar respirando novos ares e trazendo aquilo que faz mais sentido para isso, né? Ó, a Gisele falou que trabalha com altas habilidades e tem a oportunidade de fazer isso. E é até engraçado isso, né? Na altas habilidades tem muito disso. E eu acho que é até uma questão de ovo e a galinha, né? Você fala assim, será que a gente faz isso porque altas habilidades pode fazer, assim, tem capacidade para isso? Ou eles produzem mais porque estão fazendo o que gostam, né? Às vezes nem é porque altas habilidades ou porque tem uma coisa cognitiva. É porque a metodologia de fazer aquilo que faz sentido para eles potencializa mais. Então, assim, essa provocação que eu estou fazendo para vocês é um cansar, mas não cansar. É que nem viajar. Quando a gente viaja para outro lugar, a gente cansa. Sei lá, vou viajar para outro lugar e você quer conhecer os lugares, você quer andar, você quer ir para a praia, ou você quer andar nas ruas, você quer conhecer as cidades, visitar as coisas. Isso cansa. Isso é fisicamente cansado, mas as pessoas gostam, né? Por que elas gostam? Porque elas estão conhecendo algo novo, elas estão vivenciando uma experiência diferente. Então, assim, eu deixo esse convite, essa provocação para vocês. E o mais importante, instigue a fome. Instigue a fome e as coisas vão acontecer. Beleza? Pessoal, é isso. O recado que eu queria dar hoje com vocês. Lembrando, né? Isso aqui são as lives de aquecimento da semana do professor Mão na Massa. Onde eu vou estar... Ou seja, semana que vem, no dia 8 de setembro, um dia após o nosso Dia da Independência, na terça-feira, a gente vai lançar o primeiro vídeo da semana do professor Mão na Massa, né? Uma sequência de 3 vídeos de como você criar aí essas aulas mais interessantes que o Recreio. Olha só, tudo que a gente falou está relacionado a isso, né? Então, se você não fez a sua inscrição, sai da live e faz lá a sua inscrição. ensinomaker.com.br/mão na massa, sem acento, lógico, né? Não tem acento em site. ensinomaker.com.br/mão na massa. Faz seu cadastro, é gratuito, beleza? Vai ser bem legal. Vai ter certificado para quem vai participar e tudo mais. Então não deixe de participar, não deixe de chamar colegas, professores, professoras, porque essa jornada ela é mais leve, você consegue ir mais longe se você está acompanhado. Então, assim, se você tem alguém para trocar ideia, né? Muita gente fala assim, pô, você fala umas coisas muito loucas, muito interessantes, às vezes o meu diretor devia te ouvir, minha coordenadora devia te ouvir, meus colegas deviam te ouvir. Então chama, né? Quanto mais pessoas alinhadas com as mesmas ideias, com a proposta de fazer diferente, melhor. Senão você vai ser a rebelde, você vai ser o rebelde. Então, se todo mundo estiver alinhado e fazer uma coisa diferente, é bem melhor. Então chama mesmo, é gratuito, gente, pelo amor de Deus. Então faz lá seu cadastro.
Lembrando também que tem os resumos dos áudios no Telegram. Essas lives não ficam salvas, tá? Então, mas eu faço um resuminho lá no Telegram depois, tal, logo que eu sair da live. Então, se você quer entrar no Telegram, também vai lá no link da bio e se cadastra no Telegram também. A Silvana falou que as professoras lá adoraram, ouviram também, legal demais. Muito bom, gente. Então é isso. Era o recado que eu tinha para passar para vocês. Se inscrevam lá na Semana do Professor Mão na Massa. 2.0, né? Não vai ser igual a vez passada. Entra lá no grupo do Telegram e amanhã, pontualmente, estaremos às 8h02. Repete o que? O site ou Murilo? Murilo, o site é Ensino Maker. Ensino Maker, tipo aqui tá escrito aqui, ó. Ensinomaker.com.br /mão na massa. /mão na massa. Mas tem na bio do meu Instagram também, tá bom? Então é isso, pessoal. Uma excelente final de terça para vocês. E aguardo vocês amanhã, pontualmente às 8h02. Valeu, abraço!